Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos novamente aqui em mais uma videoaula. Desta feita nós vamos continuar falando sobre a América Anglo-Saxônica, né? Eu sou o professor de Geografia, Raimundo Cruz, e vocês, pessoal aí do 8º ano, né? Sejam bem-vindos a mais essa videoaula. Espero que vocês continuem todos com saúde, na paz, né? E com o nosso Deus, beleza? Então, pessoal, nós vamos continuar, como já disse, falando sobre a América Anglo-Saxônica. E eu sei que tem alguém aí dizendo ainda, falando sobre isso, já falou várias vezes, né? Várias videoaulas, mas é porque nós precisamos aprender algumas coisas, gente, sobre essa parte do continente americano, certo? Nós aprendemos já que o continente americano está dividido em 3 pedaços, né, na minha linguagem, que é a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Nós já estudamos a América Latina, né, que é a América Central e a América do Sul. E agora estamos estudando a América Anglo-Saxônica, né, que é os Estados Unidos e o Canadá. São esses 2 países que compõem essa parte aí do continente americano. Então, nós precisamos saber de algumas coisas. Daí porque nós estamos falando ainda sobre a América Anglo-Saxônica, essa parte do continente americano, para sabermos algumas coisas. Vocês lembram que eu já falei para vocês várias vezes que nós não precisamos saber de todas as coisas, mas nós precisamos saber de algumas coisas. E essas algumas coisas aqui do continente americano agora, né, são os países desse lado aqui do continente americano, né? Especificamente a América Anglo-Saxônica, que é o Canadá e os Estados Unidos. Olha aí os dois, Canadá e Estados Unidos, beleza? Esses 2 estados, aliás, esses 2 países, gente, eles ambos foram colonizados de maneira mais atuante pela Inglaterra, certo? Vocês lembram que na última aula, ou na penúltima aula, a última aula foi uma revisão, né? Mas na penúltima aula eu falei que seria bom que nós, Brasil, né, tivéssemos sido, isso é opinião minha, particular, né, tivéssemos sido colonizados ou colonizado pela Inglaterra. Por quê? Esse ponto de vista meu. Porque esses 2 países aí que foram colonizados pela Inglaterra, eles são hoje parte dos países mais ricos do mundo. Se não os países mais ricos, mas os países mais desenvolvidos também. Então, é isso aí. Então, daí porque o meu ponto de vista é de que nós deveríamos ter sido colonizados pela Inglaterra. Talvez não seríamos um país desenvolvido, não sei, mas talvez não seríamos também o que somos hoje, um país subdesenvolvido, né, em busca do desenvolvimento. Esses 2 países também, pessoal, são considerados aí 2 superpotências do continente americano. Essas 2 superpotências, elas se destacam mais na área econômica e também na área militar, certo? Houve uma época em que vários países do mundo gastavam parte do seu PIB, né, do Produto Interno Bruto, no que a gente chamou na época de corrida armamentista. Todos os países buscavam se proteger, né, produzindo e vendendo, lógico, os seus produtos da área militar, né? E nesse contexto aí se encaixam aí esses 2 países, né, o Canadá e os Estados Unidos, como sendo 2 superpotências do continente americano. Beleza? Ok? Tudo tranquilo? Aí você continua falando. Professor, você está só repetindo aí a penúltima aula, assim, para que a gente possa fixar mais ainda. Eu estou revisando exatamente para que a gente possa memorizar mais, aprender mais, né, algumas questões aí sobre a América Anglo-Saxônica. Os aspectos naturais apresentam grande diversidade de formas de relevo, né, vários tipos climáticos e também vários tipos de vegetação. Vocês sabem que esses aspectos naturais, gente, eles são interdependentes, ok? Um
depende do outro, certo? A vegetação de um certo lugar, de um país, será, de um estado, de um município, ela depende do tipo climático daquele lugar. A hidrografia da mesma forma, assim como também o clima depende da vegetação, assim como a hidrografia também depende da vegetação. Daí porque a gente está dizendo, eu estou afirmando isso, que há uma interdependência, né, entre esses aspectos naturais. Essas diversidades, né, de formas de relevo, de vários tipos climáticos, de vários tipos de vegetação, dependem, né, aliás, são interdependentes. Um depende do outro. Beleza? Tranquilo? Vamos para frente? Relevo e hidrografia. O relevo, duas grandes cadeias de montanhas, né? Nós já vimos isso aí, né, em outros momentos, que o relevo da América Anglo-Saxônica é composto por duas grandes cadeias de montanhas, uma a oeste e outra a leste, ou seja, na posição em que nós estamos, né, uma para a direita e outra para a esquerda, né? Nada para cima e nem para baixo, no globo, falando do globo, né? Uma dessas cadeias montanhosas a leste e outra a oeste. Como nós estamos falando do continente americano, especificamente da América Anglo-Saxônica, então logicamente que esses pontos cardeais se encaixam aí no que diz respeito à América Anglo-Saxônica, né? A leste, como também a oeste. Na região central estão localizadas grandes áreas de planícies, cortadas pelos principais rios da região. Olha só, essas planícies, gente, elas originam aí vários rios e vice-versa, né? Essas bacias, né, que dão origem aí aos rios da região da América Anglo-Saxônica, elas estão exatamente nessas planícies, né, onde está localizada também aí grandes formatos no que diz respeito à agricultura e outras questões aí relacionadas à economia da América Anglo-Saxônica. Você pode estar perguntando assim, mas só produzem essas coisas aí nas planícies? Não, são mais propícios aí nas planícies, mas pode ser em qualquer outro tipo de relevo, né, ou de forma de relevo. Beleza? Por falar em principais rios da região, aí estão os principais rios, ó, o Mississippi, certo? O Missouri, que formam um dos maiores sistemas hidrográficos do mundo. Gente, esses dois rios formam um dos maiores sistemas hidrográficos do mundo. Aí tem também o Rio Colorado, né, formador do maior cânion do mundo, com enorme beleza natural, tá certo? Na penúltima aula eu falei sobre o cânion, né, aqui do Rio Colorado, nos Estados Unidos, mas também destaquei o cânion do Rio Poti, né, aqui no estado do Piauí. E até convidei, né, os alunos aqui do 8º ano, e vou reformular esse convite, vou ficar sempre falando isso, né, para que na volta, né, não sei se vamos voltar ainda, esse ano de 2020, não sei, mas se voltarmos, nós vamos ainda fazer com que nós possamos visitar, embora que seja no finalzinho do ano, o cânion do Rio Poti. Não é muito distante de onde nós estamos aqui, aí talvez uns 200 quilômetros daqui, né? 3 horas de viagem até lá, dá para a gente visitar durante um dia e saber como é que é um cânion, né? Que aí está dizendo o cânion do Rio Colorado, que é algo esculpido pela ação das águas, né, em um determinado lugar. No caso aqui, o Rio Colorado. No caso que eu estou falando, o Rio Poti. Eu já tive a oportunidade de visitar o cânion do Rio Poti. E são exatamente isso aí, né, áreas esculpidas pela natureza, ou pelas águas, né, durante um bom tempo, né, milhões de anos. Lá nós temos paredões na rocha, né, é pedra mesmo, muito rígida, mas lá está esculpido, né, que a gente chama aí de cânion do Rio Colorado ou do Rio Poti, o Poti para alguns. Clima e formações vegetais.
Fatores que influenciam o clima e as formações vegetais. A latitude, a altitude, o relevo, as correntes marítimas e as massas de ar. Gente, isso aqui são fatores que são também interdependentes, né? A latitude influencia na altitude, que influencia no relevo, que influencia nas correntes marítimas, que influencia nas massas de ar e vice-versa, né? O nosso tipo de clima da nossa região depende da formação vegetal, do local, depende das massas de ar, né? Depende das correntes marítimas. Você fala assim, mas as correntes marítimas estão lá no mar. O que elas podem influenciar? Para nós aqui no interior do continente, bastante. Não influencia 100% como influencia nas margens dos oceanos, mas influencia um pouco aqui no interior do continente. Assim também como as massas de ar, né? E assim também como a altitude e a latitude. Ok? Vamos para frente? E aí vamos falar um pouquinho dos Estados Unidos. É uma federação composta por 50 estados, mais o Distrito de Colômbia. 2 desses estados apresentam porções descontínuas. O Alasca, no noroeste do Canadá, e o Havaí, um arquipélago vulcânico no Oceano Pacífico. Por falar em arquipélago vulcânico, é nesse lugar aqui que ocorre uma intensidade muito grande, né? Existe uma intensidade muito grande de vulcões em erupção, né? Então, ativos lá, alguns vulcões ativos, né? Nessa região aí do Havaí. Também temos as maiores ondas, né, do mundo, né? Nessa região aí do Pacífico, né? Propícia aí para os surfistas, né? Para desenvolverem a sua atividade. Muito, digamos assim, é muito presente aí no Havaí essa atividade, né? Esse esporte, né? Conhecido aí no mundo todo, e que inclusive temos brasileiros aí no topo, né? Desse esporte, principalmente aí no Havaí, beleza? Sim, vamos para frente. O processo de colonização teve início nos séculos 16 e 17, e aí foram os ingleses, né? Quem foram esses ingleses? Os ingleses protestantes, né? Perseguidos pela igreja anglicana. Havia uma perseguição muito grande na Inglaterra. Nessa época, eles foram literalmente expulsos da Inglaterra e com direção aos Estados Unidos. Colonização de povoamento na costa leste. E aí ocorreram aí o que a gente chamou de as colônias do norte e as colônias do sul. Colônias do norte baseavam-se na manufatura e mão de obra assalariada. E as colônias do sul baseavam-se na monocultura do algodão e mão de obra escravizada, certo? Essas duas, ou esses dois tipos de colônias, né? As colônias do norte e as colônias do sul, que deram início aí à colonização dos Estados Unidos, gente, no século XVI e século XVII. Vejam que foi mais ou menos os mesmos séculos, né, da colonização do Brasil. Daí porque eu, né, ter esse anseio de que o Brasil pudesse ter sido colonizado pelos ingleses, para que a gente pudesse hoje ser um país desenvolvido. Gente, era isso que a gente tinha para esse dia, né? Queria pedir a Deus que continue abençoando cada um de vocês, a mim também, que a gente possa passar, né, por essas situações difíceis, e dizer que fiquem na paz, né? Fiquem com Deus. E até a próxima aula. Tchau, tchau.